A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no Evangelho segundo escreveu Lucas. E hoje nós chegamos na lição de número 3. E a lição de número 3 tem um tema enigmático. Hoje nós vamos falar sobre a infância de Jesus. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do verso 46 ao 49, e o capítulo 3, do verso 21 ao verso de número 22. Então hoje nós abordaremos um tema muito interessante e pouco explorado nas Sagradas Escrituras, que é a infância de Jesus. Então a leitura bíblica em classe é no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, verso 46 ao 49, e Lucas, capítulo 3, do verso 21 ao verso de número 22. Queridos, eu queria fazer somente um esclarecimento, tá? O cenário está diferente, por quê? Porque eu saí da cidade de Caçapava, interior do estado de São Paulo, e voltei, tá, para a minha cidade, onde eu adquiri um apartamento, né? Ele está quase para sair, então nós já voltamos, estamos nos preparando para entrar definitivamente na minha primeira moradia fixa, tá? Então é por isso que está o cenário diferente. Eu estou na casa da minha mãe, então agora eu resido na cidade de Americana, interior do estado de São Paulo, tá? Então eu volto a pertencer à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, do pastor Antônio Munhoz, amém? E também eu queria mandar a paz do Senhor, que eu estive pregando na capital, no setor 11, do pastor Bispo, tá? Na congregação do Jardim Conquista 4, tá? A paz do Senhor pro nosso pastor Bispo, para toda aquela congregação que sempre me recebe de forma carinhosa. Estive no último final de semana pregando ali na capital, em São Paulo, no setor 11, tá? Que Deus continue abençoando a vida do pastor Bispo e de toda aquela congregação. Queridos, a introdução da nossa aula eu coloquei da seguinte forma: na aula de hoje iremos mostrar o Deus homem. Tá? Hoje nós vamos enfocar sobre a infância de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto humano do divino. Parece algo meio contraditório, mas é isso que nós iremos mostrar. Tá? A ênfase que nós iremos dar é na humanidade desse ser. Mas isso não descarta a sua deidade. Isso não descarta a sua divindade. Tá? Aí o autor da nossa revista, o pastor José Gonçalves, ele disse: ele era plenamente homem e plenamente Deus, tá? Ou seja, ele tinha tudo que um ser humano tem, exceto o pecado, e ele tinha tudo aquilo que caracteriza Deus, ou seja, ele era plenamente Deus e plenamente homem. Na lição passada, abordamos o aspecto histórico e profético de seu nascimento. Foi uma aula realmente maravilhosa, onde eu aprendi muito. Eu estou aprendendo muito com o livro de Lucas, e eu estou também me apaixonando por esse livro, querido. E hoje nós iremos entrar um pouquinho na sua humanidade. Hoje nós vamos dar relances, flashes de luzes sobre a humanidade, e especificamente na infância desse ser divino que tabernaculou entre nós. Essa é a intenção de Lucas, mostrar o Deus homem. Lucas, ele vai falar sobre a humanidade do divino. Por quê? Porque muito se fala no Jesus divino. Nós ouvimos pregações, nós ouvimos estudos bíblicos sempre enfatizando a divindade de Jesus, a divindade deste homem. Mas Lucas, ele vai na contramão.
Lucas ele vai mostrar o homem divino. Lucas ele vai mostrar que o divino é o homem. Ele vai mostrar que o divino se fez carne e habitou entre nós e viveu como um de nós. É por isso que desde a primeira aula eu falo que ele é o homem católico, ele é o homem universal, ele não tem algo específico contra ele, a favor dele, embora ele seja judeu, embora ele nunca negou a sua identidade judaica, ele nunca negou a raça abraâmica que ele pertence, ele nunca negou a descendência judia, da tribo de Judá que ele pertencia e ainda pertence, mas nessa proposta, tá? Lucas ele vai mostrar realmente que o Jesus também é homem. Então muito se prega sobre Jesus divino, mas pouco no Jesus homem. A proposta dessa aula de hoje, e eu acho que essa deve ser a proposta que vocês devem levar para a classe de vocês, é revelar que ele quem Jesus, ele esteve entre nós. Ele morou entre nós. Viveu entre nós, ele socializou, irmãos, isso é fantástico. Jesus ele socializou entre nós, era como um de nós, comia, bebia, chorava, sorria, se cansava, se fadigava. Ele era como um de nós, exceto pecado. Tirando o pecado de Jesus, como homem, todas as outras coisas que pertencem ao homem, Jesus tinha, Jesus passava, ele vivenciou. Falar da infância de Jesus, falar da infância dele, é entrar num campo desconhecido. Por que eu falei que a lição de hoje é enigmática? Porque falar sobre a infância dele é entrar num campo desconhecido. Muito pouco se fala no Novo Testamento sobre esse tema. Tá? Agora vamos ler Lucas capítulo 2, do verso 39 ao verso 52. Tá? Abra sua Bíblia em Lucas 2, verso 39 ao verso 52. Leia isso para sua classe. E nós vamos mexer um pouquinho com esse tema agora. Queridos, então vamos ler. Diz assim o verso 39. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Perdão, verso 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa, a festa de Pêssar. E tendo ele já 12 anos completos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles quem? Os pais, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Verso 44. Pensando, porém, eles, que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, aproximadamente de 20 a 30 quilômetros, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilhavam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procurei? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles
não compreenderam as palavras que lhes diziam, e cresceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Por que nós lemos esse texto? Porque é o pouco que nós temos de Jesus. O Evangelho de Lucas, ele baseia Jesus em algumas etapas. Lucas narra o nascimento dele. Depois Lucas narra um outro fato. Então Jesus narra o fato, nascimento. Depois ele pontua o 8º dia, quando faz a circuncisão. Do 8º dia ele pula para o 40 dia, para o 40º dia. Tá? Porque com 40 dias Jesus tinha que passar por uma purificação, e a Maria também tinha que passar por uma purificação da mulher. E depois desses 40 dias, Lucas se cala. E Lucas depois ele dá um salto de 12 anos. Porque o que nós lemos e o que a leitura bíblica em classe nos fornece é o quê? É a festa da Páscoa. Maria e José eram judeus ortodoxos, vamos dizer assim, religiosos, praticantes, melhor dizendo. Eles eram praticantes. Então eles iam à festa de Pêssar em Jerusalém. E com 12 anos, Jesus pôde ir também. Alguns vão dizer que Jesus fez o Bar Mitzvah, o filho do mandamento ali. É claro que tem algumas nuances, tá? Porque o Bar Mitzvah ele só vai ser implementado posteriormente, possivelmente na Idade Média, que vai se oficializar o Bar Mitzvah. Mas tudo indica que houve algo parecido sim aqui neste lugar. Por isso que Jesus fica conversando com os doutores, onde ele consegue a maioridade, tá? Onde ele consegue a maioridade, tá? É justamente nessa ocasião, porque ele não ficou jogando conversa fora ali em Jerusalém, diante do templo, não. Ele conversava acerca da lei, ele perguntava e era questionado e respondia com propriedade também. Ou seja, ele tinha alcançado a maior idade, ele tinha alcançado isso daí. Então Lucas deixa uma lacuna. Lucas fala nascimento, 8 dias, 40 dias. Depois ele pula para 12 anos. Ou seja, é uma lacuna de 12 anos. Ninguém sabe. A Bíblia não registra os 12 anos iniciais de sua vida. O que nós temos é aquilo que Mateus fala, que aproximadamente com 2 anos de idade, Jesus ele é levado ao Egito, ou seja, ele sai da sua cidade, ele vai para a terra do Egito porque queria matá-lo, tá? Ou seja, Mateus dá essa ênfase, mas depois ninguém sabe ao certo a sua infância, ou seja, há uma lacuna de 12 anos. E é interessante que depois que Lucas ele narra sobre esse evento da Páscoa, ou supostamente a festa de Pêssar, ou a festa do Bar Mitzvah, ele vai narrar o que? Ele se oculta por 18 anos. E aí ele aparece no capítulo 3, a partir do verso 1, narrando quem? O aparecimento de João Batista, anunciando o que? A vinda do Filho do Homem. E depois ele anuncia Jesus, o verso 21 para frente, ele anuncia o quê? Ele anuncia Jesus já com 30 anos de idade. Ou seja, ele fala sobre o nascimento, 8 dias, 40 dias, depois ele se cala 12 anos, ele narra o quê? Ele narra a festa em Jerusalém, depois ele se cala mais 18 anos e ele fala sobre os últimos 3 anos da vida de Jesus. Então a infância de Jesus, nós não temos muito detalhes com isso. Tá? O que nós podemos aprender disso é que Jesus viveu no anonimato, na cidade de Nazaré. Jesus viveu até os 30 anos de idade, na cidade chamada Nazaré. Ele viveu naquele lugar. E nós vamos aprender coisas preciosas agora acerca da sua infância. Nós não temos ao certo, com propriedade, os seus afazeres. O que ele fazia, se ele brincava, se ele não brincava. Nós não temos ao certo se ele
relatos sobre histórias, se ele curou ou deixou de curar enquanto jovem. Nós não temos esses detalhes, mas quando Lucas ponteia com 12 anos e a discussão, entre aspas, que ele tinha com os homens, com os sacerdotes dentro do templo, nós temos uma nuance de como ele cresceu na sua intelectualidade, no seu psicológico, e como ele obedecia o papai e a mamãe, e como ele valorizava a família. O que eu quero que vocês notem depois eu vou comentar sobre isso, vai ter um ponto que nós vamos comentar sobre a diferença de dois versos. Vamos agora para o tópico 1. Jesus cresceu fisicamente. Item 1. A dimensão corpórea de Jesus. Ele tinha um corpo como o nosso. Ele era como eu e você. Ele tinha 10 dedos, ele tinha 2 braços, ele tinha um nariz, 2 olhos, boca, ouvido, ele tinha nariz, ele era homem, ele tinha duas pernas, ele tinha o órgão genital masculino. Um dia eu comentei isso com o pastor disse: misericórdia, pastor, jamais falar isso do nosso Salvador. Não, ele era homem, ele fazia necessidades físicas, fisiológicas, queridos. E aí me perguntaram esse dia no WhatsApp: pastor, ele tinha umbigo? Tinha. Ele tinha umbigo, ele era um homem normal. Ele era um homem normal. O seu nascimento foi sobrenatural, mas o seu crescimento ele foi normal. Eu tenho uma série de estudos sobre crescimento espiritual e eu menciono isso. O nascimento dele foi sobrenatural. O nascimento dele, a concepção foi sobrenatural, mas o seu crescimento foi normal, como qualquer outra pessoa. Então ele possuía um corpo, mas o seu corpo era limitado pelo tempo e pelo espaço. Ele não podia estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Ele era limitado pelo tempo e pelo espaço. Aí o pastor ele coloca a expressão eliquia, significa estrutura. Tá? Significa estatura. Mas eu fui consultar alguns dicionários gregos e a ideia que é claro que significa estatura, altura de pessoa, mas a ideia que podemos extrair disso dentro da semântica é que pode significar maturidade. Ou seja, o texto significaria o seguinte: ele estava crescendo para alcançar a maturidade. Quando o texto diz que ele crescia, esse ato de crescer, tá? Esse ato de crescer, que é a estatura, ele crescia aí o texto diz em estatura, ou seja, ele não só crescia de tamanho. A ideia dessa estatura é o seguinte: a estatura acompanhava a sua evolução da maturidade, ou seja, ele tinha um objetivo, ele tinha que alcançar algo. Então a palavra elequia significa também crescer para alcançar maturidade. Enquanto você cresce na estatura, você desenvolve a sua maturidade. Tá? A história do menino Jesus aos 12 anos representa todo o seu desenvolvimento. Tá? A história que Lucas ponteia sobre o nascimento de Jesus mostra quanto ele se desenvolvia. A criança Jesus cresceu não como um menino prodígio. Não pense vocês que ele era superdotado, um menino prodígio, não. Ele era como eu e você. Ele era como nós. Ele cresceu normal. Ele não tinha superpoderes. Ele não era um menino prodígio. Ele cresceu normal, mas como ser humano igual a nós. A única diferença minha e dele qual que era? O pecado. Qual a única diferença entre tua e Jesus aqui na terra? O pecado. Então Jesus tinha um corpo e esse corpo era limitado ao tempo e ao espaço. E a palavra estatura significa crescer para a maturidade. É isso que você tem que pegar isso daqui. E no ponto 2 o autor coloca o cuidado com o corpo. Tá? Cuidado com o corpo. Hoje vivemos o culto do corpo. Quantas pessoas hoje não faz academia? Ó, fica só aqui, ó, só.
malhando, abdominal, vou perder a barriguinha, né? Quando eu saio por aí, os irmãos vão tirar foto e falam, tira minha barriguinha, né? Hoje vemos a cultura do corpo. O corpo, ele é cultuado, ele é o centro. A estética, o visual ganhou mais espaço do que o intelecto e o ser. Eu vou repetir essa frase. A estética, o visual ganhou mais espaço que o intelecto, que o ser. Tá? Mas, em nossos púlpitos, o espiritual está no centro. E menosprezamos o cuidado com o corpo. Tá? Queridos, esse item de número 12. Esse item de número 2, ele nos ensina que nós devemos cuidar do nosso corpo. Tá? Eu sei que nós estamos vivendo a era da cultura do corpo. O corpo está em alta, ele é o centro de muitas pessoas. Ele é a parte central e a parte que as pessoas mais investem tempo na sua vida diária é o corpo. Mas eu quero trazer isso para os nossos púlpitos. Os nossos púlpitos valorizam o que é o espiritual. E está menosprezando o cuidado com o corpo. Pois o reputamos como má e habitação do pecado. Mas o autor, ele cita Marcos capítulo 6, verso 32 verso 31 a 32, um convite de Jesus para o repouso. Tinha muitas pessoas, Jesus pede, olha, vamos descansar um pouco, vamos descansar. Aí o termo usado aqui é anapau. Anapau significa repousar, significa acalmar depois de um dia agitado, significa refrigerar. O que se refrigera? Aquilo que está quente, aquilo que vai explodir, você refrigera, ou seja, é um convite para repousar, para acalmar as atividades, para refrigerar, para abaixar o fogo, para deixar você mais gelado, mais frio, mais concentrado. O nosso autor colocou que anapau significa para com todo o movimento, a fim de que se recuperem as energias. Valorizamos o espírito e desprezamos o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós valorizamos o espírito, ou seja, o espírito humano, o homem espiritual, mas desprezamos o corpo, que é templo do Espírito Santo. Irmãos, o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus, não me entenda negativamente. Né? Nós até brincamos, né, que todos os pastores presentes, a maioria deles são barrigudos, né? Eles engordam. Querido, nós temos que valorizar o corpo, nós temos que cuidar da matéria também. E esse é um ensino muito desprezado, porque não traz ibope, não traz emocionalismo dentro da igreja. Mas nós estamos cuidando da alma, esquecendo do corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. E nós devemos então rever esse conceito também de nossos púlpitos, valorizar o espírito, mas cuidar também do nosso corpo, que é essencial. Tem pastores que se desgastam, eles ficam mais tempo trabalhando na obra do que cuidando de si mesmo. Aí o que acontece? O seu corpo se desgasta, o seu corpo vai perdendo as energias necessárias, e ele vai se perdendo no seu corpo, e aí ele fica com doença mais fácil, ele fica mais vulnerável a pegar depressão, ele fica mais vulnerável a certas doenças, e depois culpa o diabo. Não, é porque nós não cuidamos do templo. Nós não cuidamos do templo do Espírito Santo, da morada de Deus. Tá? Tudo que é extremo, querido, é pecado. Tudo aquilo que eu valorizo extremo, se eu cuido demais do meu corpo, eu estou pecando. Mas se eu cuido demais somente do meu espírito e menosprezo o meu corpo, eu também estou pecando. Tá? Tópico de número 2. Jesus cresceu socialmente. Queridos, o tópico 2, Jesus cresceu socialmente. Item 1, Jesus é a família. O autor menciona a estrutura familiar com 5 termos. Ele fala sobre endógama, que ele explica o que é, patrilinear, ele fala sobre patriarcal, patriolocal, ampliada e polígena. Tá? E polígna. Mas o que eu quero enfatizar
para vocês é o seguinte, que o autor irá salientar a importância do convívio familiar para o crescimento sadio de uma criança. Ou seja, ele vai falar sobre a estrutura familiar judaica, usando 5 termos, tá? Mas o que eu quero que vocês leiam comigo é o capítulo 2, verso 51 de Lucas. Olha o que diz. E desceu com eles e foi para Nazaré. Jesus é encontrado em Jerusalém. Maria e José olham para filho, filho, o que vocês fizeram comigo, meu filho? Meu Deus, você quase matou papai, quase matou maninha do coração. Um alô aí para os meus baianos. O Tony, de Feira de Santana, que me acompanha, paz do Senhor para você, que está sempre me ligando, nos abençoando também. E Maria ficou, enfim, você está matando maninha de coração. Aí Jesus responde para ela, não, convinha que eu cuidasse dos negócios de meu pai. E depois de tudo aquele episódio, Jesus ele não se rebeliou. Jesus ele disse, não, eu tenho uma chamada. Essa chamada eu vou ficar aqui no templo, eu vou imitar Samuel, eu vou ficar no templo aqui, eu vou ficar aqui vai ser minha morada. Não. O texto do verso 51 diz, e desceu com eles. Ele voltou. É fantástico isso. Ele voltou cerca de 130 quilômetros de Jerusalém à cidade de Nazaré. A casa, irmão, presta atenção no que eu vou dizer. A casa de José e Maria era a oficina modeladora do Deus homem. Era na casa de José e Maria. Jesus estava com 12 anos aqui. A casa já era oficina modeladora. Agora Jesus ficaria mais 18 anos no anonimato. Era na casa de José e Maria. Embora nós não sabemos ao certo quanto tempo José ficou com ele ainda. Tá? O pouco relato que nós temos de José é nessa festa aqui. Depois nós não temos mais atividade de José assim de uma forma explícita no texto, tá? Mas o que eu quero focar é que a casa de José e Maria seria a oficina modeladora de Deus, o homem. Seria ali na casa de José e Maria, na casa de painho, na casa de maninha, na casa do papai e da mamãe, que ele continuaria no processo de aprendizado sobre obediência. Era na casa e não no templo onde ele devia aprender a obediência, queridos. Aqui tem um princípio, em casa, na minha, na tua casa, que é a oficina modeladora dos nossos filhos. É ali que nós modelamos e entregamos ele para o mundo, para a igreja, para a sociedade, para a escola. Eu sei que a escola participa, a igreja participa, mas a casa é a oficina modeladora principal que age e prepara o ser humano para a vida. Eu quero que vocês leiam Hebreus capítulo 5, verso 8. Hebreus 5 e 8 diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Cristo não sabia o que era obediência porque ele era Deus, porque lá ele não obedecia, ele mandava, ele não recebia ordem, ele dava ordens. Aqui, como Deus homem, ele precisou aprender isso. E ele valorizou o que? A família. É por isso que o texto diz, e desceu com eles e foi para Nazaré. Foi em sua casa, em Nazaré, que despojando-se de si mesmo, ele começa a sua trajetória de renúncias e agrúrias, humildade e desconhecimento. Era ali na casa de Maria, numa cidade desprezada, na cidade de Nazaré. Era ali que ele deveria esperar pelo chamado do Pai e permanecer calado durante 18 anos de forma paciente. Uma outra lição que eu aprendo, existe o tempo certo de Deus exaltar você. Existe o tempo certo de Deus proclamar o nosso chamado. Se você tem um chamado, existe o tempo de entrar em evidência. Se eu tenho um chamado, existe o tempo de eu entrar em evidência. Eu sou questionado, pastor, porque você ainda não explodiu, porque você isso, porque você aquilo. Existe o tempo. Existe o tempo. Foi 18 anos de espera
Foram 18 anos, ele aprendeu o quê? No anonimato, ele aprendeu a ser humilde, ele aprendeu a servir, ele aprendeu a renunciar, ele aprendeu que existe um momento certo de ele entrar em evidência. A infância de Jesus é algo maravilhoso. Esses 18 anos, dos 12 aos 30 anos, serviu para ele aprender o que era obediência. Porque aos Hebreus diz que quando ele aprendeu o que era obediência, por isso ele padeceu. Uma outra lição que nós aprendemos: o amor ao Pai Celeste não anula o amor à família. Não existe isso. Agora eu amo somente a Deus, eu desprezo a minha família. Não pode. Olha o que disse o Lutero. Lutero diz o seguinte sobre a presente passagem bíblica. Lutero vai interpretar: era-lhes submisso. Lutero diz assim: portanto, também deve ter realizado todas as tarefas caseiras de que era incumbido. Quais tarefas? Recolhendo cavacos, buscando água, pão, carne, varrendo a sala e não se exasperando com nada. Ainda que fosse trabalhos insignificantes, pequenos e poucos vistosos, por meio da obediência aos pais, do amor que serve, da fidelidade à palavra de Deus, do zelo com que se busca a honra de Deus. Todas essas pequenas coisas se tornam grandes exercícios de obediência. Pode parecer-nos curiosa a ideia de que Jesus não obtivera a consciência e o ministério supremo mais verdadeiros e indubitáveis que um ser humano jamais teve. Situe esse ministério na obediência imediata às menores e menos importantes coisas. Ele, chamado para executar uma construção cuja largura, comprimento, altura e profundidade ninguém dimensiona, carrega com paciência a seriedade, a ferramenta de marcenaria do padrasto, ajudando a construir cabanas para gente pobre. Ou seja, era na casa de José e Maria que ele aprenderia a obediência e ir para o seu chamado. A família é a oficina modeladora do caráter do ser. Nós já comentamos sobre isso. Item 2. Jesus e a cultura local. Jesus não era um alienado. Jesus não ficava no cantinho, na parede. Ele não ficava no seu quarto o dia inteiro vendo Facebook, no WhatsApp, isolado. Não. Esse texto afirma que ele esqueno é uma expressão grega que significa morar, habitar, mas vem de uma expressão hebraica, suká, que significa tabernáculo. Esse texto significa o seguinte, que ele morou entre nós, ele fez a sua casa entre nós, ele armou a sua tenda entre nós. Isso mostra que ele tinha uma nacionalidade. Ele aprendeu um idioma local, ele aprendeu o hebraico, ele aprendeu a ler as escrituras, ele aprendeu uma profissão e até mesmo ele aprendeu um sotaque da sua região, porque em Nazaré tinha um sotaque, como no Brasil. Tá? A parte sul fala diferente do norte e nordeste. O centro-oeste fala diferente do sul, ou seja, são sotaques dentro de um mesmo grupo. E acontecia isso em Jerusalém. O pessoal de Nazaré tinha um sotaque diferente, das outras partes. E até isso ele aprendeu. Mas isso não o monopolizou. Ou seja, a cultura que ele absorve do seu tempo não fez dele o quê? Um homem segregado. Não monopolizou ele. Tudo na vida dele era baseado pela palavra. E aquilo que não estava de acordo com a palavra era contestado por ele. Ele aprendeu uma cultura, mas ele não absorveu toda aquela cultura como sendo verdade. Há coisas que, conforme o tempo vai passando, dentro da cultura, vai aparecendo que é inverdade. Aí Cristo entrava. Ele combatia os dogmas humanos. Ele não era contra a sua cultura, mas ele era contra uma cultura que era fora da palavra de Deus. E tudo que era fora da palavra de Deus era combatido por Jesus. E nós vemos hoje pessoas diferentes, né? Nós aprendemos uma coisa como verdade, ainda que é fora da palavra, mas nós não temos coragem de debater. E se debatemos, somos considerados heréticos, somos considerados rebeldes, somos considerados que estamos trabalhando fora do sistema. Mas a palavra deve ser o centro.
Tópico 3. Jesus cresceu psicologicamente. A dimensão psicológica de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 52. Afirma que Jesus crescia em sabedoria. O que é sabedoria? É conhecimento, é intelectualidade. Eu fiquei muito triste que eu fui viajar esses tempos atrás. Eu cheguei numa determinada cidade e um irmão olhou para mim e disse que nós não precisamos de tanto conhecimento, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E ele falou ainda sobre a letra matando. Está aqui, ó. Jesus cresceu em sabedoria. O que é? Em conhecimento. Tudo nos leva a crer que Jesus entrou numa escola rabinática. Ele aprendeu com os rabinos, ele aprendeu a cultura judaica de 3 aos 6 anos. Uns vão falar que ele entrou com 3, outros vão falar que ele entrou com 6 anos de idade, mas não importa. O que importa é que ele cresceu intelectualmente. É por isso que com 12 anos ele já conhecia o negócio do seu pai. Ou seja, não foi o anjo que chegou na casa dele. Eu já preguei sobre isso. Não foi o anjo que chegou na casa dele e disse: Jesus, Yeshua, Ramachia, você tem uma vocação, e a sua vocação é essa. Não, ele descobriu a sua vocação lendo o texto sagrado. A história corroborava para o seu chamado. Então Jesus faz um convite para nós crescermos em conhecimento. Então, esse conhecimento que ele adquiriu era tanto teórico como prático. Esse conhecimento, mesmo no Jesus criança, seu agir, seu proceder e falar era sempre sábios, bem refletidos, apropriados, sempre acertando no que é correto, como não se encontra em nenhuma outra criança. Por esse motivo está escrito com toda razão que a criança ficou cheia de sabedoria. Eu volto a repetir, ele não era um superdotado, porém era cheio de sabedoria. Mas que sabedoria era essa? A sabedoria infantil. Sendo desenvolvido com o passar do tempo e adquirindo a sabedoria adulta. A sabedoria dele era uma sabedoria de uma criança, mas era uma sabedoria diferente. Não era uma sabedoria por saber, não era algo que ele simplesmente questionava por questionar. Ele tinha contra as razões, ele sabia optar pelo certo, ele conseguia renegar o errado com propriedade. E era isso que trazia e que encantava as outras pessoas, como ele tomava poder de decisões ainda muito jovens. Por quê? Porque ele crescia em sabedoria, ainda que era passado de forma muito primária a teoria, mas na prática ele refletia a grandiosidade desse ser humano. O conhecimento teórico e prático é um grande aliado para o desenvolvimento psicológico do homem. E aí eu coloquei aqui: incentive seus alunos a buscarem mais conhecimento. Incentive, querido. Mostre a eles a importância. Mostre para ele que Jesus cresceu em conhecimento. Ele era um homem que tinha conhecimento. Ele buscava conhecimento. Ele respirava conhecimento. Foi o conhecimento que fez ele entender o seu chamado. Mostre isso para os seus alunos. Item de número 2. Jesus e as emoções. Ou seja, o conhecimento que ele tinha, teórico, e do seu chamado, e mais com a praticidade da vida, fez com que ele controlasse as suas emoções. Ele não era um destemperamentado, ele não tinha um descontrole emocional como o nosso autor disse na revista. Ele era um homem centrado. Por quê? Porque o conhecimento trouxe centralidade para a vida de Jesus. Ele tinha o controle de suas emoções, ele não era um abestado, ele não fazia as coisas por impulso somente, ele trabalhava com uma razão também, ele sabia se controlar. É isso que Lucas está mostrando, que o nosso Jesus, ele não era um destemperamentado, ele era um homem centrado. Por quê? Porque o conhecimento trouxe centralidade para a vida dele. Tópico número 4, Jesus cresceu espiritualmente. Item de número 1. Crescendo na graça e fortalecendo o espírito.
Note a diferença entre dois textos. Eu quero que você leia dois textos comigo. Capítulo de número 2, verso de número 40. O verso de número 40 diz assim. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Verso 40 diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Para por aqui. O verso 40, ele está falando de que fase de Jesus? Está falando ele aqui provavelmente depois dos 40 dias de nascido. Ele está falando sobre o menininho Jesus. Possivelmente esse relato aqui, entre o verso 40 e o verso 41, se passou quantos anos? 12 anos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que desde porque o verso 39 fala sobre o que? O nascimento, sobre o 8º dia, sobre os 40 dias. E depois ele enfatiza, e acabaram de cumprir toda a lei, segundo a lei do Senhor. A lei do quê? A lei do 8º dia e a lei do 40º dia. Quando eles acabou de fazer, aí Lucas vai narrar o quê? Os 12 anos. E ele resume com algumas palavras. E o resumo dele, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de graça. E ele diz o seguinte, e a graça de Deus estava sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A diferença entre o verso 40 e o verso 52 é que aqui Lucas enfatiza que a graça de Deus estava sobre ele. Queridos, note então que no verso 40, no original seria assim, que enquanto ele era criança, e ele não tinha adquirido o conhecimento necessário, Deus estava cuidando dele. O que é graça? Favor imerecido. Mas o que ele não merecia? Não, porque ele não tinha pecado. Ou seja, graça que significa o seguinte, o cuidado do eterno enquanto ele estava crescendo, enquanto ele estava sob os cuidados dos pais terreno, existia uma graça, existia a proteção e o cuidado especial de Deus sobre este menino. Ou seja, enquanto ele não tinha adquirido ainda o conhecimento necessário para saber qual era o seu chamado, para saber quem ele era e o porquê ele tinha nascido, a graça de Deus estava cuidando deste menino. Aí o texto prossegue. Aí o texto fala sobre a ida até Jerusalém, narra o episódio de Jerusalém. E aí a Bíblia diz, no verso de número 52, percebe que ele fala isso antes do verso 51. O verso 51 diz o que? Que ele desceu com os pais para onde? Para Nazaré, porque eram-lhes sujeito. E depois dessa sujeição, o que isso significa? Eu já expliquei. Ou seja, ele reconheceu o seu chamado. Ele sabia que não era hora de entrar em evidência. Ele tinha que passar por mais um processo. Ele tinha que aguardar o chamamento do Pai. Por quê? Porque o precursor ainda não tinha aparecido. Ele não podia entrar em evidência porque o precursor não tinha aparecido. O precursor tinha que preparar o caminho. Esse precursor ainda não tinha aparecido, não tinha entrado em evidência. Então por isso ele se acalma. Ele vai para a Nazaré, para a casa de papai e de mamãe, porque lá seria a oficina modeladora de Deus. E depois de Lucas narrar sobre essa obediência de Jesus, aí ele enfatiza. Aí ele diz no verso 52, e crescia Jesus. Aí ele narra o quê? Os 18 anos finais da vida de Jesus, que antecederiam o início do seu ministério. Ele narra dos 12 aos 18 no verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura. Lembra que eu falei que o que era estatura? Estatura é crescer para a maturidade. E ele termina, e em graça para com Deus e para com os homens. Sabe o que isso significa? Que a graça é nos dada. Existe um momento que Deus cuida de nós. Mas a partir do momento que eu reconheço o meu chamado e eu adquiro conhecimento, as minhas atitudes chama a graça de Deus para a minha vida. É isso que o texto está querendo dizer.
É isso uma das possibilidades de interpretação, que a graça de Deus, ela é atraída mediante a minha praticidade, ou seja, é a força que Deus dá para que eu possa alcançar o meu destino, para que eu possa alcançar a finalidade da minha vocação. É isso que o texto está querendo nos dizer. E é por isso que eu queria mostrar essa diferença entre esses dois textos. Item de número 2. Jesus e a sua maioridade. Então Jesus, aí Lucas, ele vai para o capítulo 3. E no capítulo 3 ele fala sobre o precursor e depois ele fala sobre o aparecimento de Jesus com quase 30 anos de idade. E aí ele vai narrar no seu livro a história deste homem, dos seus 3 últimos anos de vida. E eu concluo a minha aula dizendo o seguinte: a infância de Jesus nos inspira a quê? A nos desenvolvermos em todas as áreas da vida. Olha como eu vou terminar a minha aula. Se perguntássemos para o menino Jesus, qual a lição da sua meninice, da sua infância, o que ele nos diria? Sabe o que ele nos responderia? Em uma única palavra: crescimento. Crescimento. Leve isso para a sua classe. A infância de Jesus nos ensina que nós devemos crescer. E é isso que nós estamos fazendo. É isso que eu e você estamos fazendo. Lendo, estudando, ouvindo aulas, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Que Deus continue abençoando vocês. Até semana que vem, querendo Deus.